É o professor Bruno Leal. No vídeo de hoje nós vamos trazer os comentários a uma prova de português da EA 2018. Foi a primeira prova de 2018, a prova número 1, admissão 2019. Vamos dar uma olhadinha nessa prova e comentar as questões à proporção que elas forem aparecendo, né? A proporção que, locução que, conjuntiva proporcional, não é isso? Ao passo que, a proporção que, a medida que, né? Direitos Humanos e Literatura, Antônio Cândido. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável desse universo, independentemente da nossa vontade. E, durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura corrida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Portanto, olha a conclusão do texto, a redação aí, ó, ao final, ele vai aterrissar, olha como ele aterriza direitinho, ó. Portanto, a conclusão, está iniciando uma conclusão. Assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Desse modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Beleza? Maravilha, um texto maravilhoso, um texto que todo mundo adorou, né? Todo mundo sentiu uma alegria muito grande em ler. Vamos ver aqui, né? Pode-se entender que a literatura deve estar entre os direitos humanos, que apareceu no título, né? Porque ela é o quê? Ó, direitos humanos e literatura, né? Show! Pode-se entender que a literatura deve estar entre os direitos humanos porque ela, gabarito aqui oficial, letra D de dado, constitui um direito quando tida como determinante da satisfação humana, né?
Então aqui ele quis dizer que a literatura é tão essencial quanto o sonho, lembra no final do texto? Né? A literatura é indispensável, as pessoas demonstram, nem que seja por alguns momentos ao longo do dia, sempre uma inclinação a histórias fabulosas, né? Então é impossível se dissociar a vida humana de uma experiência, de um contato com a literatura. Então a literatura, ela se constitui um direito, já que é um dos determinantes da satisfação humana, tá? Então, número 1, letra D. Ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. Eu acabei de falar ainda há pouco, né? Segundo essa afirmação, a literatura é uma limitação imposta ao homem? Encaixa? Não. Fuga da realidade opressora? Em nenhum momento o texto afirma isso. É uma necessidade universal? Sim. Por isso que lá na número 1 ele falou que é um direito humano, um acesso, digamos assim, universal à literatura, tá? Então a 2 realmente é a letra C de casa. 3. Assinale a afirmação incorreta, errada, com relação ao texto. Letra A. A literatura se faz presente na vida do homem de qualquer época. Sim, ele cita isso no texto, tá? Desde lá dos primórdios, a literatura se faz presente na vida do homem. Vamos ver aqui se a gente acha de novo. Aqui, ó. É no começo. Todas as criações, né? De toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, blá blá blá, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita nas grandes civilizações. Então ele embarca toda e qualquer obra, né, de folclore, lenda, xiste, desde as mais primitivas até as mais complexas de todos os tempos, tá? Então a letra A está certa. B. A criação ficcional ou poética se dá estritamente, exclusivamente, unicamente durante o sono? Não. Ele quis dizer que por mais que a gente tente se afastar até de um contato com o que ele chama de literatura em seu sentido mais amplo, quando a gente dormir e sonhar não vai ter jeito. A gente vai ter algum tipo de contato com o que ele chamou de literatura. Em todos os momentos e lugares ocorrem situações que dão oportunidade à criação literária. Sim. A literatura está para o equilíbrio social, assim como o sonho está para o equilíbrio psíquico. Sim, ele afirma no final. Beleza? Então tá aí, 2 questões sobre o texto. A primeira não tão simples, a segunda já foi mais fácil, né? A 4, na verdade 3 questões sobre o texto, né? A 4 já começa a entrar aqui um pouquinho de gramática, estilística, enfim, já sai um pouco do texto, começam as questões de outros conteúdos do edital. Assinale a frase que contém metonímia do tipo parte pelo todo. Lembrando aí da metonímia, preciso de uma nova gilete para me barbear, né? É a marca no lugar do produto. O Planalto está atento aos movimentos do STF e do Legislativo, enfim, né? O Planalto, na verdade, são os governantes, Poder Executivo. Por exemplo, preciso de um novo teto para morar. Teto é uma parte
substituindo o todo, que seria a casa, né? Precisa de uma nova casa para morar, precisa de um novo teto, é a parte pelo todo, é isso que ele quer, uma metonímia do tipo parte pelo todo, tá? Dentre vários outros tipos, né? Gosto de ouvir Elvis Presley, você gosta de ouvir as músicas dele, né? Enfim, um Machado de Assis sempre cai bem, né? Um livro do Machado de Assis sempre cai bem. A cidade estaria ciente e por trás de persianas corridas, olhos curiosos acompanhariam o desfile. Olhos curiosos. Você vai pegar os olhos, vai arrancá-los, colocá-los lá na persiana e só os olhos vão acompanhar o desfile, o resto do corpo pode ir lá, sei lá, ver televisão, lavar louça, varrer a casa, jogar bola, videogame. Não, né? Então, é o corpo inteiro que vai acompanhar o desfile, a pessoa inteira, entre aspas, né? Não apenas os olhos. Então, aqui os olhos correspondem a justamente essa metonímia da parte pelo todo, tá? Vamos ver as outras. Disseram-lhe que no amor a perseverança vencia tudo, e ele perseverou até se tornar insuportável. O que você tem aí? A perseverança vencia tudo no amor, né? Ele perseverou até se tornar um cara insuportável. Isso aí não deixa de ser um deboche? Não, é um deboche, não é? De certa forma. A gente pode dizer que é uma ironia, a gente pode até, alguém pode levantar a hipótese de ser uma antítese, né? Uma contradição de ideias. Eu acho que o que encaixa melhor aí é a ironia, o deboche, tá? Ele perseverava tanto que se tornou insuportável. Assim é fácil você descobrir. Poesia é um estado de alma religioso e metafísico em que o homem comunga diretamente com a divindade. É uma metáfora, não é isso? Poesia é um estado de alma religioso. É uma metáfora, tá? Comparação sem o como. A D é excelente, né? Muito ocupado no asilo, não tenho com quem deixar os órfãos. Muito ocupado no asilo, não tenho com quem deixar os órfãos. Essa é uma ironia das bravas, né? Alguém no asilo pode se sentir um cara muito ocupado? Não, né? Um cara fica muito ocupado no asilo? Não. Então, ele diz que não tem com quem deixar os órfãos, né? Os filhos dele, na verdade. Na verdade, o que acontece? Os filhos, em geral, muito ocupados com carreira, com trabalho, com famílias, não tem com quem deixar os pais e acaba colocando-os em asilos. Então, provavelmente foi o que aconteceu com esse senhor. Ele foi colocado e esquecido e deixado de lado, apodrecendo no asilo. Aí ele diz, e tenta inverter a situação. Eu sou um cara muito ocupado no asilo, eu não tenho com quem deixar os órfãos, quer dizer, os próprios filhos, né? Que ele considera, que consideram ele já como se estivesse morto, né? Então, ele já considera os filhos órfãos, né? Então, uma ironia daquelas bravas. 5. As alternativas contêm uma sequência de períodos de um dos capítulos do romance São Bernardo. Eu li esse romance no ensino médio, de Graciliano Ramos. Assinale a que apresenta em destaque um verbo irregular. Aqui, sempre lembrando, esse a, ele é um a que está na moda, né? Esse a aqui é um pronome demonstrativo, equivale a aquela.
Assinale aquela opção, né, que apresenta em destaque um verbo irregular. Então esse azinho aqui vem caindo bastante, o o também, né? Pronome demonstrativo, ele não é preposição aí, ele não é artigo, não é pronome oblíquo, ele é pronome demonstrativo, tá? O verbo conhecer é um verbo irregular ou ele é conjugado conforme o modelo, o paradigma da segunda conjugação? Ele é um verbo regular, ok? Não é, portanto, a opção. Por exemplo, o verbo comer pode ser um paradigma, um modelo da segunda conjugação. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Eu conheço, tu conheces, ele conhece. Nós conhecemos, vós conheceis, eles conhecem. Certinho, né? Isso acontece também nos demais tempos e modos. B. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. O verbo revelar também é um verbo regular, é um verbo que segue o modelo da primeira conjugação. O verbo amar, por exemplo, como modelo. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Eu me revelo, tu te revelas, ele se revela. Nós nos revelamos, vós vos revelais, eles se revelam. Também, de acordo com o esperado ao analisarmos o modelo da primeira conjugação, e nos demais tempos e modos acontece também a mesma coisa. Letra C. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. O verbo dar, ele é um verbo irregular. Por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama, eu dou. Já mudou, a terminação é u e não o. Eu amo, eu falo, eu canto, eu dou. Percebeu? Beleza? No pretérito perfeito, eu amei, tu amaste, ele amou. Ó, terminação, amou, falou, cantou, buscou, revelou. Eu dei, tu deste, ele dou. Não, ele deu. Percebeu? Ele deu. Então é um verbo irregular. O verbo falar é um verbo regular, ok? Ele se conjuga como modelo esperado para a primeira conjugação. 6. Assinale a frase em que o termo destacado não é objeto indireto. Molinho. Não é objeto indireto. Boa noite. Bem, se o carinha não é objeto indireto, ele não pode completar o sentido de um verbo. Porque você sabe que o objeto indireto é o complemento preposicional da preposição obrigatória. A preposição é exigida pelo verbo, né? Então, se o termo preposicionado não estiver ligado a verbo, ele não pode ser o quê? Objeto indireto. Letra A. O verbo é comparar. Sempre comece pelo verbo. Quem compara, compara uma coisa a outra, ou com outra, né? O cara comparou o quê? Esse é o objeto direto. Com o quê? Objeto quê? Indireto. Então aqui você tem os dois, o direto e o indireto. Não é essa a opção. Vou pular para a letra C. Verbo competir. Não compete
a vocês emitir opinião no que não lhes diz respeito, nenhum respeito. Então, se algo compete, né? Compete a alguém. Ó, repare que o sujeito do verbo competir é isso aqui, ó. Emitir opinião no que não lhes diz nenhum respeito. Isso, a oração inteira que eu marquei, né? Isso não compete a quem? Não compete a vocês. Então, tudo isso aqui que está em azul marcado é o sujeito do verbo competir. Isso não compete a quem? A vocês. Tá? Então, a vocês é objeto indireto. Aqui há uma inversão. Aos astros prometeu ele, outra inversão, uma recompensa pela graça almejada. O verbo prometer, né? Quem promete, promete algo a alguém. O sujeito é o ele prometeu. Ele prometeu o quê? Uma recompensa pela graça almejada. Esse é o tal do objeto direto. E a quem ele prometeu? Aos astros é o objeto indireto, tá? Agora, na letra B de bola, o termo de informações, ele está ligado a que palavra? Esse termo aqui grifado, ele está ligado a que palavra? Ele está ligado ao verbo implicar ou está ligado ao termo veiculação? Veiculação. Veiculação é verbo ou é um substantivo? Substantivo. Até porque tem um artiguinho aqui na frente, né? Então, veiculação é substantivo. Sendo assim, esse cara não pode ser objeto indireto. Ele é complemento nominal. Repare aqui o sentido passivo do termo, né? As informações praticam a ação de veicular ou elas sofrem a ação de ser veiculadas? As informações praticam a ação de veicular alguma coisa ou elas, informações, são veiculadas? Elas são veiculadas, é sentido passivo. Então é complemento o quê? Nominal. Repare aqui o verbo implicar, né? O verbo implicar no sentido de acarretar, ele não pede preposição em, né? Implica em, não, só implica responsabilidade. A regência aqui está correta, tá? Um dos verbos mais cobrados em prova no tocante à regência é o verbo implicar. Show? Maravilha, então. 7. Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como aposto. Olha aí o aposto do povo aí, né, que às vezes a galera confunde com o vocativo, não é isso? Bem, a questão é bem fácil, ele entregou de bandeja, é letra D de dado, né, o aposto vindo entre vírgulas, né, explicando quais eram as duas repúblicas, né? As duas repúblicas, quais eram? Roma e Cartago, tinham origem pouco menos que simultânea e evolução quase paralela, tá? Lembrando que Roma e Cartago tem valor substantivo. Uma coisa que vocês em geral se esquecem ou não levam em consideração é que o aposto, ele é um cara de valor substantivo. Ele não tem valor adjetivo. Ele tem valor substantivo. Como assim? Roma é um adjetivo, por acaso? É uma qualidade? Não. Cartago é uma qualidade? É um adjetivo? Não. Então aqui, Roma e Cartago têm núcleos substantivos. O aposto tem núcleos substantivos. Na letra A, quem é que teve aí origem
pouco menos que simultânea e evolução quase paralela. Quem? Roma e Cartago. Aqui é o sujeito, é isso? É o sujeito. Quem é que teve origem pouco menos que simultânea e evolução quase paralela? Roma e Cartago, é o sujeito, ok? A letra B, verbo apresentar sempre vai no verbo primeiro, sempre. Quem apresentou alguma coisa aí? Quem está apresentando alguma coisa aí? A história, show, beleza. Tá, e a história está apresentando quem? Roma e Cartago é o objeto direto, né? Interessante, ele reescreveu a frase 4 vezes, né? É a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, sendo que ele vai mudando a posição do termo Roma e Cartago, de forma que ela vai assumindo, esse termo vai assumindo função sintática diferente, funções sintáticas diferentes. A origem e a evolução de Roma e Cartago foram quase que simultâneas e paralelas. O que é que foi quase que simultâneo e paralelo? A origem e a o quê? Evolução de Roma e Cartago. É um sujeito composto, não é isso? De Roma e Cartago está ligado a que palavras? Origem e evolução, beleza? Então, nesse caso, é um adjunto adnominal, beleza? Adjunto adnominal. Show? Próximo vídeo a gente continua a resolver.